É isso aí. Boa noite, igreja. Então vamos lá. Nós vamos estar aqui durante algumas semanas, acredito, né? Bora fluir aí naquilo que nós percebemos sobre esse assunto. Assuntos de Deus, obviamente, relacionados a mim e a você. Quando se trata da obra da cruz do Calvário, eles precisam estar muito bem definidos no nosso coração. E nós mantermos essa certeza. Essa é uma área super importante da tua vida. Aliás, existem duas áreas da qual nós temos que fortalecer o nosso espírito. É a área de saúde e a área de finanças. Porque elas fazem parte do dia a dia da nossa vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então eu não posso andar e a gente percebe que as dúvidas parece que se multiplicam dentro dessa área ou dentro de uma assistência, né? De que Deus é aquele que providencia todas as coisas para nós. E não tem outra maneira a não ser falar a verdade. Abrir e falar a verdade. E a palavra, ela entra no nosso coração e ela se torna aquilo que precisa. Ela é verdade, ela fortalece, ela enche, ela preenche. E não tem outra maneira. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, quanto mais você ouve sobre uma área o que Deus tem a dizer, você está se fortalecendo dentro daquela área. O pastor Teixeira falou algo que a gente vem fazendo como hábito, mas eu não sei como é que é o teu hábito mesmo sobre isso, mas a importância, uma vez que você é batizado com o Espírito Santo, de orar em línguas. A oração em línguas não só fortalece as certezas, né, sobre a verdade no nosso coração, mas ela faz um trabalho também que vai além, ela faz um trabalho limpa-trilho de dúvidas. Sabia disso? É incrível, mas é isso, ela vai limpando aquelas dúvidas que parece que querem ficar na nossa frente, né? Muitas vezes, uma confusão, né? A falta de... Ele vai tirando tudo isso, é a ação do Espírito Santo que fortalece você. O Espírito Santo, quando você ora em línguas, ele também te dá claridade para você enxergar uma situação que você está vivendo, dentro de muitas coisas que a gente pode falar sobre esse assunto. Então, valorize, porque você é batizado no Espírito Santo. Você não precisa sentir para orar, você ora. E manda ver. E aí você vai fazendo isso de maneira diária, nem que seja um pouco todo dia, mas você vai aumentando, e o seu próprio espírito, ele puxa para isso. No passado já enfrentei determinadas situações, cada um aqui tem as suas experiências, que diante daquela situação a coisa que mais me puxava era orar em línguas. Eu não sabia o que eu vou fazer, mas eu vou orar em línguas. E a gente começa a orar em línguas, e começa a orar em línguas, e começa a orar. Então um conforto começa a chegar no meu coração, uma certeza começa a desabrochar dentro de mim. Quem está entendendo o que eu estou falando? Ok, gente? Porque é assim que funciona. Não me pergunte, isso não é coisa da mente, mas é do mundo do espírito. Nesse mundo que nós vivemos, há muitas restrições para que você não receba a palavra. Uma delas é estar escasseando as fontes que falam da verdade, se multiplicando muitas coisas, menos falar a verdade. Então esse é um assunto altamente estabelecido, bem claro. Deus não vai mudar quem Ele é o que Ele disse que Ele é. Eu, o Senhor, não mudo, Ele fez uma obra. Então cabe a mim e a você abrir o nosso coração com força, com vontade, com fome, e deixar o Espírito Santo levar a certeza de uma obra feita para a tua vida. Da mesma maneira que nós temos certeza que somos novas criaturas, mas eu quero te falar, tem muita gente duvidando se é nova criatura, porque começa a interpretar a sua nova criação por aquilo que está sentindo, o que acontece, tudo pelo lado de fora. Pelo lado de fora nós não vamos caminhar com Deus, gente. Nós caminhamos em cima de um trilho muito bem estabelecido. É a verdade, é a palavra, imutável. Diga amém. Legal, abra a tua Bíblia então. Eu vou começar a falar, eu vou continuar falando, porque esse assunto ele é longo, né? Os pastores vão estar trazendo. Maurício, eu estou com uma tela antiga aí, depois você me atualiza, que eu peguei uma que eu tinha lá, mas eu vou começar falando sobre um fundamento do qual o próprio apóstolo Mateus, né? Ele recebe essa revelação do Espírito, de Mateus 8, no verso 16, quando lá está escrito, é bom sempre você anotar, se ao longo dessas quintas-feiras você anotar, tornar a ler, eu quero te dizer que você vai se fortalecer. Na verdade, a respeito da saúde
que Deus já comprou na cruz do Calvário para que eu e você, como o pastor Maurício falou muito bem, nós vivêssemos, gente, com saúde. Quer coisa mais preciosa de que envelhecer com saúde até o final, gente? Hã? Você não vai terminar quebrado não, você vai terminar muito bem, obrigado. Aí Deus vai ter que falar assim para você, deita aí, cara, para eu te levar, que você está muito agitado. Não é legal? É isso aí. Então, está mais do que estabelecido essa verdade. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com uma palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Foi falado aqui sobre a acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Na verdade, o poder de Deus está aberto para realizar aquilo que Ele quer realizar, o que Ele fez na cruz do Calvário, apenas dependendo de um coração que crê. Ele procura um coração que acredita. Porque no momento que você crê, as coisas se estabelecem na tua vida. O poder de Deus está liberado. Por isso, como o pastor falou muito bem, inúmeras passagens mostram as pessoas recebendo do céu e Jesus dizendo assim, a tua fé te curou. Então não é bem o poder de Deus que não foi liberado. Não, estou esperando, quem sabe, Deus, não sei se é hoje, amanhã, como assim? Que maneira errada é essa de pensar? Que eu estou cozinhando de uma maneira errada, onde o poder de Deus já está aberto, Ele está no nosso meio, o reino de Deus está aí, o Espírito Santo está aí. Da mesma maneira que Ele liberou na cruz do Calvário para que todo que creia receba a salvação, todo que crê recebe aquilo que é devido, é cura te pertence, saúde é tua. Diga aleluia. Eu sei que tem coisas que nós temos que ir quebrando, são barreiras invisíveis que muitas vezes estão ali. Eu não sei que aquilo ali é uma restrição para eu receber a palavra de maneira plena. Você que está na internet vai ouvindo isso. Então Jesus curou todos os que estavam doentes. E aí Mateus olhando tudo isso, eles estavam olhando e Deus permite registrar, e Ele quer que assim seja, então registra isso. Imediatamente o Espírito Santo põe no coração de Mateus em declarar isso, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. É só uma pergunta para muitos aqui que já sabem, eu estou reforçando algo que precisa ficar vivo no meu coração, é algo feito no passado, Ele levou, Ele não levará. A ordem certa para nós entendermos e receber do céu é que eu não serei curado, eu fui curado. E pastor, mas dá nó no neurônio, claro que dá, enfrentando um diagnóstico diante de uma situação, você tem que olhar você, é por isso que hoje eu vou começar essa mensagem, ela é longa porque tem algumas coisas que eu preciso falar, mas nós vamos falar sobre os olhos da fé, não estou falando sobre os olhos que veem, que sentem, que olham o corpo, olham o diagnóstico, não estou falando disso, isso é uma realidade natural. Isso é uma realidade desse mundo do espírito, dessa atmosfera antagônica à verdade, onde a atuação das trevas está aí para quebrar as pessoas. Eu estou falando sobre os olhos da fé, eu estou falando sobre os olhos do homem interior, que depositam apenas a sua confiança no que Deus tem a dizer. Então aqui está dizendo bem claramente, Jesus não carregará, Ele não levará. Ele já levou, Ele já carregou sobre si, na obra da cruz do Calvário. O pastor estava orando, regando essa terra boa e declarou a passagem, Salmo 103. Está escrito lá, bendiz ó minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz ó minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa, e é Ele quem cura. Está escrito, assim é a palavra. E é dessa maneira que a gente tem que tomar, encher o nosso coração da certeza. Sabe, gente, não é uma tentativa de ser curado, é uma obra feita da qual eu tomo posse. Aí o que acontece? Eu vejo essa manifestação. Mas a manifestação, pastor, eu quero agora. Aí já não está escrito que é agora, mas está escrito que ela se manifesta. Todo fundamento de fé é um fundamento de primeiro você crê e depois você vê. Vou repetir. Primeiro você crê, depois, pastor, quanto tempo? Não me pergunte.
primeiro eu tenho que garantir que eu estou crendo. Continuo crendo e vejo a manifestação. Na obra de homens de Deus, duraram anos. Quando Deus prometeu, já tinha declarado: Abraão, você vai ter um filho. Eu te constituí, não te constituirei quando o teu filho nascer, pai de muitas nações. Eu já te constituí. Eu estou falando de Romanos 4,17. Eu já te constituí pai de muitas nações. E ele não tinha um filho. Deus é doido. Do ponto de vista natural, é isso mesmo. Do ponto de vista de quem ele é ele determinou, está determinado. Aí ele procura um coração para acreditar. E nós sabemos que na passagem de Romanos, capítulo 4, encontramos um homem que creu. Porque mesmo ele considerando o seu corpo amortecido, já de quase 100 anos, a idade avançada de Sara, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Mas, pela fé, se fortaleceu. Verso 21, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que? É isso aí. Alguém está entendendo o que eu estou te falando? Muitas vezes a gente está sendo balanceado pelas trevas e a gente está nessa noção: não, eu vou, porque eu não vou ser curado, eu vou ser curado. Eu sou uma nova criatura, eu já tenho uma herança. Na cruz do Calvário, ele me transformou numa nova criatura, porque eu criei, ele também me curou. É obra feita. Mas isso não é muito anunciado, porque isso é muito difícil, o cara pegar isso, não tem como pegar na cabeça, é com o Espírito. Você tem que, a força que você tem, e eu também, é o Espírito crendo na verdade absoluta, é isso aí. Então eu não estou para ser curado, eu fui sarado. Mas pastor, você está doido. É exatamente isso. Qualquer coisa pode dizer qualquer coisa, mas o que Deus disse é o que vale. Então esses posicionamentos, para a gente viver em cima disso, em cima dessa verdade, requer de nós um fortalecimento no Espírito. Precisa que o Espírito Santo traga a iluminação e encha você dessa certeza. Alguém está entendendo o que eu estou falando, gente? Porque senão a gente vai ficar sempre vivendo talvez, pode ser essa noite. Então, eu sempre brinco dizendo: o anjo vai cantar minha pedra hoje, da minha vitória, ou daquilo. O que é isso? Isso não tem fé nisso, não tem certeza. Fé é certeza. A palavra certeza é um ser. Sabia disso? A palavra certeza é um ser. Que ser é esse? É ele. Ele é a palavra viva. A certeza é ele é a certeza. A fé vem por ouvir ele. Ouvir a verdade, é ele. Ele vai entrando em você e ele mesmo é a certeza. Ele precisa expandir dentro de mim e de você. Jogar para fora toda dúvida, jogar para fora todo pensamento errado. Ele vai quebrando tudo isso, mas você vai se enchendo dele. E não tem como dizer que você não tem certeza. Eu tenho certeza porque tenho certeza, pronto, acabou. Então é isso que muitas vezes, a maior parte nós precisamos, é gastar tempo suficiente com a verdade, concentrar o nosso coração com o que Deus tem a dizer. A importância de declarar continuamente a verdade, meditar, que é pensar de maneira contínua e refletindo sobre aquilo e pedindo a ação do Espírito Santo. Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo tem umas 2 semanas e pouco. Eu estava numa perturbação das trevas, no entendimento: caramba, meu Deus, Pai, eu preciso de você aqui. Vou acordar diferente, fortalecido. E eu creio no que está escrito. E a passagem que me veio no coração, eu quero que você abra aí, só para você pensar sobre isso. Romanos capítulo 8, no verso 11, diz assim: se o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em você, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, aí está escrito, vivificará também o seu corpo por meio do seu Espírito que habita em vós. E eu então, naquela madrugada, eu estava ali orando e pensando o tempo todo assim: o Espírito Santo está em mim, ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. Ele é o poder de Deus. E eu fui orando em línguas ali, fui meditando nisso e declarando a fortaleza do meu corpo, a fortaleza do meu ânimo e tal.
Bumba, acordei diferente. São experiências que cada um de nós tem que ter, gente. Numa coisa, de repente, talvez, mas qual é o dia que não bate um desânimo em você? Fala, Deus. Eis que teu servo deprimido ouve. Você vive a mesma coisa que eu vivo, cara. Nós estamos nesse mundo de trevas. Vamos aprender a lutar? Dá para vencer ou não? Vamos encher o nosso coração e nos fortalecer para vencer ou não? Porque ele venceu na cruz do Calvário. Ele não carrega uma igreja doente, despencada, descabelada, desdentada. Ele não carrega uma igreja, eu sou o corpo dele, ele carrega essa igreja. Mas como eu me vejo? Você só se vê com a imagem que você tem de você. E o que o inferno faz é programar para que eu tenha uma imagem caído, quebrado, doente, fracassado, derrotado. Quem está dormindo, diga aleluia. Aí você vai falar assim, eu tenho que ouvir essa mensagem de novo. Eu também, eu estou sempre ouvindo. Qual é a imagem verdadeira, da qual Deus espera que eu faça combate? Tem um combate de fé, não tem jeito, o combate da fé, está escrito. Não tem como. Mas eu estou vivendo com a imagem correta a respeito de quem verdadeiramente eu sou, da obra que Jesus fez. Eu me entreguei e declarei, Senhor, eu sou teu, eu fui transformado numa nova criatura. E veja, o poder do universo, vamos falar dessa maneira assim, o poder do universo habita em você. Para não agir, para ficar quietinho, não poder agir porque eu não estou tendo consciência suficiente de quem eu sou. Mas a consciência não é algo do cérebro, é algo do seu espírito. Um ser consciente de quem é a obra do Espírito. Então eu levanto a consciência de quem eu sou em Cristo. Se eu estou sentindo assim, se eu estou sentindo assado, se está acontecendo isso, eu não sou falido, não sou quebrado, não sou doente, eu não sou derrotado. Não significa que eu não enfrente problema, não enfrente ataque das trevas na área de saúde ou em qualquer área da nossa vida, gente. Não vai mudar. Não, você venceu no passado, vai pensar que agora o inferno não vem contra você porque eu venci? Ele continua fazendo a mesma rotina de te perturbar. Você perdeu, você não vai conseguir, você não chega lá, você é um doente, não está sentindo isso, não está com aquilo lá. Por quê? Então, confessa logo e tal. E fica... Mas essa é a imagem que ele quer construir, tem construído no mundo. Por que as pessoas estão cada vez piores, para baixo, deprimidas? Sem dar um sorriso, não tem esperança de nada, não tem verdade para dentro, não vai ter a real imagem. A real imagem precisa estar em mim e em você, mas eu preciso fazer algo para que essa real imagem, a real imagem da verdade, da obra de Jesus, fique dentro de mim e de você. Diga aleluia. Legal? Então, muito bem. Falando sobre os olhos da fé, eu gosto dessa passagem. Hebreus capítulo 11, no verso número 27, o capítulo 11 é o capítulo como a sociedade bíblica colocou como os heróis da fé. É legal porque eu quero dizer, você também é um herói da fé. Todos nós, gente. Não tem nada de especial neles, é apenas uma descrição de um capítulo de homens que se posicionaram crendo em Deus. Fala para o teu irmão, é o teu caso. Mas não tem como nós andarmos e avançarmos sem crermos em Deus. Não é verdade? Então aí eu começo a ter manifestações do céu na minha vida, isso te fortalece. Eu tenho que ter as experiências de um posicionamento de fé e ver os resultados. Diga aleluia. Então, pela fé, falando um pouquinho de Moisés, eu amo essa passagem, porque ela ativa no meu coração algo que nós precisamos ter. Abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, Moisés permaneceu o quê? Firme. Aí me lembrei imediatamente daquele verso que eu acabei de ler com vocês, de Romanos, capítulo 4, verso 1. Estando plenamente convicto, ele estava firme, de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Não levando em consideração o seu próprio corpo. Você imagina um cara de 100 anos olhando para ele, meu Deus, mas Deus me prometeu um filho, eu estou com 100. E a Sara já está mais em... E não vai sair nada desse negócio aí.
Sabe que é você conviver anos com uma força querendo te dizer algo e não é verdadeira naquilo que Deus te prometeu? Quando Deus abre a boca para te dizer quem você é e quem eu sou, o que Ele prometeu para mim, acabou, o inferno está destruído. Acabou, acabou. Isso já aconteceu em Gênesis 3,15, quando Deus diz assim, é mesmo? Tá bom, você vai, então a serpente vai morder o calcanhar aí, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Já foi profetizada a obra da cruz do Calvário em Gênesis capítulo 3. Praticamente 4.000 anos antes. Então, quando Deus ele fala, e quando Ele te diz algo, que é uma promessa ou uma obra feita, não tem como o inferno desfazer isso. Mas tem que encontrar um coração que limpe as dúvidas, que tire tudo que está errado, para verdadeiramente acreditar e tomar posse. Aí a gente vê a manifestação. Eu estou feliz em falar isso para você. Porque o inferno não pode tirar a promessa de Deus da tua vida. Em área nenhuma. Ele não pode, porque já foi estabelecida. A obra da cruz do Calvário acontecerá ou já aconteceu? É claro que já aconteceu, porque eu estou aqui e você também. Então nós somos provas vivas e testemunho de uma obra feita. E ela tem uma base maravilhosa de promessas que já são nossas. Muito mais do que promessas, já é uma herança tua. Sabia disso? E é bom a gente entender isso. É uma herança nossa. Então aqui diz assim, permaneceu firme. Está acompanhando comigo? Você, em casa, gente, pega tudo isso, vai na Bíblia, põe o teu coração. Qual é o combate que você está fazendo? É na área de saúde? Cara, você não pode ficar sem gastar um tempo diário se enchendo. Eu estou te falando, sou teu pastor. Você tem que se encher, porque a força daquilo que de repente sente, ou de um diagnóstico, ou que vai num lugar, que faz um exame, aquilo outro, fala muito alto, cara. Você é o próximo. Como próximo? Eu não sou o próximo, quem manda a minha vida é o céu. E não espere que as pessoas entendam a sua crença, principalmente os médicos. Eu sou médico. Mas Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor Criador que habita em mim. Eu ando todo dia com a máxima esperança, não tem nem mínima. Sexta marcha, Ele habita em mim. O que eu preciso? Vem dEle. Você precisa de sabedoria? Vem dEle. Precisa de ânimo? Vem dEle. Coragem? Vem dEle. Se você precisa de quê? Tudo vem dEle. Saúde, Ele te vivifica. A cada dia que se renova, então as misericórdias se renovam todo dia, se renova a força dEle na tua vida. Uau! Então, permaneceu firme. Agora, olha o detalhe, como quem vê aquele que é invisível. Só um detalhe, é invisível, mas real. Como quem vê. 3 coisas sobre esse conteúdo que eu quero ir falando com vocês, sei lá em quanto tempo, né, amores? Não, vamos aí, na fluir do Espírito aí, fortalecendo os corações, vamos orando e deixando o Espírito Santo se manifestar. Ele está procurando um coração que crê. É o seu, hein? Fala para o teu irmão, é o seu. Você tem que ser o alvo da ação dele, cara. O poder dele se manifestar é na tua vida. Não é na vida só do teu irmão, não é a sua. Legal? Então permaneceu firme como quem vê. Então, primeira coisa que eu quero te falar, a fé vai muito mais além do que só dizer que acredita. Eu leio a palavra, eu posso dizer, eu creio, será mesmo? Apenas porque eu disse? Não necessariamente eu estou dizendo que acredito, eu tenho um coração com a crença absoluta daquilo que eu estou dizendo que acredito. Por isso, a verdadeira confissão, ela sai de dentro para fora. Ela não começa de fora para dentro. Romanos capítulo 10, vai anotando aí, cadê o seu caderno?
Mas você lê em casa, Romanos capítulo 10, do verso 8 ao 10 também diz assim, e diz lá assim, ó, a fé, ela está na tua boca, ela está no teu coração. Ó, não tem como. Mas de onde ela flui? Um coração que crê, ele declara. Então eu posso estar dizendo, eu creio, mas o coração não tem essa base de crença, não funciona. E a força da declaração está na crença. Então está no coração primeiro. Então o que eu faço, pastor? Você trabalha essa verdade para encher você. A boca fala do que está cheio o coração. Então o ser espiritual abre a boca para declarar a verdade que está em você. Mas eu ouvi uma mensagem, o pastor falou sobre isso, ou isso está escrito, eu creio. É pouco ainda. Vamos dizer assim, é o primeiro estágio. Estamos ouvindo, eu estou tendo contato com a verdade. Eu nunca ouvi que Jesus já levou sobre si as minhas enfermidades. Isso é novo para mim. Legal? Beleza? Então começa a ouvir, começa a se encher da verdade, para que ela enche o teu coração e você dê a declaração de que não serei curado, eu já fui sarado. Mesmo enfrentando um ataque de enfermidades. Então é muito pouco só dizer que acredita. Ok? Eu também não estou aqui para investigar o teu coração, porque isso é pessoal, gente. E olha, coração, eu estava assistindo a aula do pastor Luiz, segunda-feira, lá no Recreio, e ele estava falando sobre algo. Como é que Deus trabalha quando ele fala, lá em Mateus, sobre a parábola do semeador, ele descreve algo, e ele fala por parábolas, depois os discípulos, mas Jesus, por que você fala assim de parábolas? O interesse dos discípulos abriu Jesus, a boca dele, para declarar algo que faz toda a diferença. A diferença dos solos que receberam a semente é apenas uma diferença de como está o coração da pessoa. Então a minha responsabilidade é cuidar do meu coração. É cuidar do meu espírito, para que essa semente, ela possa frutificar 30, 60 e a 100 por um. É impressionante. Deus trabalha com o coração, gente. Um coração aberto, um coração que tem fome, sede dele. A segunda coisa que eu quero te falar, fé é ter a visão, é enxergar a visão viva da palavra. Não é na minha frente como livro, letra, mas no coração. É uma visão que eu diria assim para vocês, que é uma operação do Espírito, ela é viva. Ela é viva. Algo que ilumina você por dentro, essa verdade. Ela preenche naquilo que ela é certeza. Chegou a esse ponto de ter certeza, então tem dúvidas ainda. Vai alimentando, vai enchendo. É como se eu tivesse um copo aqui, e eu, hipoteticamente aqui, eu estou com metade do meu copo com água. Ele está cheio? Não. A Bíblia fala sobre estar cheio, coração, sobre o nosso espírito. Então você vai alimentando, ele vai enchendo. O que vai saindo, seja lá o que for, vai indo embora. Qualquer dúvida, qualquer pensamento errado, ou você vai enchendo. Chega a um ponto que não tem como, você está cheio. E você está no cheio, só tem um significado para isso. Cheio da verdade é cheio da certeza. É assim que funciona. O que o inferno trabalha? Ele trabalha milenarmente para tirar de mim e de você, através do questionamento da palavra, se é bem assim. É bem assim que Deus diz? Toda árvore do jardim não pode comer, aquele negócio todo e tal. E começou uma conversinha com Eva. E começou a colocar dúvida nela. Tirou a certeza que é a verdade. Quem está entendendo isso que eu estou falando? Outra coisa, fé é a visão viva da verdade no coração, que eu acabei de dizer, gera certeza e você age com base na certeza. Eu quero parafrasear Hebreus 11, porque eu coloquei dessa forma assim, ó. Antes, a parte final, a segunda parte, permaneceu firme, como está escrito lá, em fé, na certeza, como quem vê, ele está tendo uma imagem, daquele que é invisível. Olha só, ele não foi, ele não será, ele é. Isso mexeu comigo. Uau, é isso mesmo. Não quer dizer que se passar um tempinho, ele continua sendo, ele é. Ele é
Ele é, Ele é, Ele é. Ele não será, Ele não foi, Ele é. Fé não foi, nem será. Fé é a certeza. Não foi a certeza, nem será a certeza. Uau, detalhes, hein? Detalhes tão pequenos, mas que fazem toda a diferença. Não pense que o Espírito Santo vai aparecer um anjo para te dar umas lições de coisas nunca ministradas fora da... Gente, revelação de verdade são detalhes simples que explodem. Então é a imagem que é hoje, amanhã, depois de amanhã, no próximo dia, para a eternidade. Não muda. A imagem como quem vê alguém que é invisível, mas eu coloquei assim, mais real. Então escuta o que eu quero te falar. O verso fala de uma realidade invisível e não de uma realidade inexistente. Pastor, por que o senhor está falando assim? Porque a fé não trabalha com o inexistente. Ela trabalha com a realidade, mesmo que não seja visível ainda. Porque ela vai se manifestando à medida que nós cremos. Então vamos lá. Eu estou no mundo do espírito, ainda vivendo num mundo físico, de sensações, que o que domina a razão do ser humano, sua lógica e conclusões, é toda a sensação dos 5 sentidos do que eu estou vendo e posso. Mas esse mundo, ele nada mais é do que um produto do mundo do espírito. E a realidade que criou tudo isso que a gente vê, toca e existe, é o mundo do espírito. É onde Deus criou tudo e está sentado num trono absoluto. Então, quando você deposita confiança em algo que é real, mas invisível agora, você está depositando a oportunidade de daqui a pouquinho ver a manifestação dessa realidade na tua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quantas pessoas já entenderam esse sistema e têm visto conquistas na sua vida, seja de crescimento na área de finanças, em qualquer área, até mesmo na área de saúde, e as coisas vão se manifestando. E quando você vê, está tudo acontecendo na tua vida, mas isso é o mundo do espírito, do teu coração crendo no mundo invisível da verdade. A verdade é invisível, mas é real. E uma vez crida, pronto. Blum, abre o poder no céu para se manifestar aquilo que você está crendo. Eu não estou crendo em algo que eu estou querendo que aconteça na minha vida. Eu estou crendo no que Ele é e o que Ele disse. Essa é a base. Se Ele na cruz do Calvário disse que Ele me curou, então estou curado. Mas é simples assim, pastor? É simples assim. Ele disse, Ele fez, então é. É hoje, é amanhã, é depois de amanhã, no outro dia, para sempre. Essa é a nossa esperança. Uau! Tão simples, mas aqui está o poder de Deus para se manifestar. Não estou tentando te convencer para crer. Eu e você precisamos vir para cá e tomar posse e abraçar essa verdade como ela é. Se a minha cabeça está pegando, se eu estou sentindo outra coisa, joga isso para o espaço e fica com o que você acredita. E você verá a manifestação do que você acredita. Porque a base é o que já está escrito. Quem está entendendo? A linha onde nós caminhamos é a verdade, em cima dela eu posso exercer fé e ver o resultado. Hebreus 11, verso 3, está lá. Então, pela fé entendemos que o universo, ele foi o quê? Formado pela palavra, de maneira que o visível, veio a existir das coisas que o quê? Mas não significa que não são reais. Quando Deus disse haja luz, a luz já estava nele. Então Deus não criou nada do nada. Ele não criou o que existe do nada. Criou porque Ele está dentro dele.
Então a palavra tem que estar dentro de mim e de você. A verdade sobre essa área de saúde tem que estar em alto em você. Então você vai mantendo o poder de Deus vivo sobre o teu corpo, ou empurrando o ataque das trevas. Então eu vi naquele dia, contei aqui 2 semanas, algo bem simples, mas dando uma estopada na carga do inferno, querendo atrapalhar algo. Eu falei, não pode. Aí comecei a meditar, o Espírito Santo está em mim, você é o poder ativo. Beleza. E a gente vai experimentando várias áreas da nossa vida, gente. Diga aleluia. Não é bom a gente poder caminhar e ver resultados do céu acontecendo na nossa vida, mas não vem porque eu quero. Resultados não acontecem porque eu tenho vontade de ser curado. Deus não trabalha dessa maneira. Ele te dá a oportunidade para todos de crer nele e abraçar isso. Por isso Jesus falou, tua fé te curou, tua fé te salvou, tua fé te curou. Só foi, não tem nada a ver comigo, tem a ver com vocês que creram em quem nós somos. Então a fé não cria ou traz à existência algo do nada. Ela traz à existência a realidade invisível, que é a verdade, da qual nós cremos. É assim. Estão entendendo isso, gente? Olha essa segunda parte de Hebreus 11, abra aí. Na primeira parte diz lá que a fé é certeza de coisas que se esperam. Depois vem a segunda parte que diz que é a convicção de fatos que não se veem. Eu parafraseei colocando ainda, né? Fatos, realidades que não se veem, por serem invisíveis, mas no momento que eu creio e mantenho a minha crença, assim como Abraão, ele viu a manifestação. Nasceu ou não nasceu o filho da promessa? Eu quero te falar que nasceu porque ele creu, tá? Deus trabalha assim. Encontrou Maria, um coração que cria. Tanto é verdade que Isabel declara assim, Lucas 1,45, diz assim, bem-aventurada é a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas. Palavras que me foram ditas, palavras que é a verdade feitas, funcionam na minha vida quando eu creio e me posiciono. Vocês estão entendendo? Até mesmo Maria, beleza, Jesus já sabia que ela tinha um coração para crer. Isso é interessante, hein? Então, é justamente a ação gerada pela certeza, como eu coloquei ali, é a visão da fé no coração sobre as realidades invisíveis que faz com que elas se manifestem. Então, por exemplo, de um modo geral, a gente não duvida que é nova criatura, porque a gente tem esse fundamento, está em nós, porque também a gente não sente assim, alguma coisa para dizer, você não é. Beleza. Você fala com mais ousadia, eu sou nova criatura. Mas a gente devia falar com mais ousadias que eu tenho saúde, mesmo diante de um ataque de enfermidade. Porque aquilo que eu sinto e vejo mexe muito. Mexe para desconstruir, para tirar a verdade. Não é bem assim. Como é que você vai dizer que você tem saúde? Você está todo quebrado. Quem está quebrado? Quebrado está o inferno, eu não. Jesus na cruz do Calvário, ele levantou essa herança que me pertence. Viver com saúde. O poder do universo está dentro de mim e de você, que me mantém vivo, que vivifica o meu corpo mortal, todos os dias. Tem que dar essas declarações, gente, por fé. Aí você vai gastar menos com vitamina, com opção de coisa e tal, e vai garantir mais na vida de Deus, ou sei lá, com qualquer outra coisa. Pastor, dá o segredo da longevidade, acreditar que Ele está em você. Declara todo dia e Ele vai completar os teus anos sobre a face da terra. Não adianta você querer viver 300 anos. Vai chegar um momento que você vai saber que é a tua hora, porque você já cumpriu o propósito. Está claro isso aí, gente? Então eu vou terminando aqui com essa passagem. Eu tenho mais coisas para falar sobre a visão. Essa passagem é legal porque Atos 14, em Listra, costumava estar assentado certo homem aleijado.
E está sendo colocado que ele era aleijado desde o nascimento. Então ele nunca pôde andar. Agora você imagina, não está falando de um adolescente nem de uma criança, está falando de um homem. Então vamos botar aí uns 30 anos, que ele nunca viu ele mesmo andando. Ok. Esse homem ouviu Paulo falar. É interessante, né? Porque eu estava essa semana, eu estou lendo o livro de Atos. E aí, eu não sei se em Atos capítulo 10 você conhece essa passagem, se não você lê, mas Cornélio não era do povo de Deus, era gentio, mas a Bíblia declara que ele era um cara que era temente a Deus, que ele dava esmolas e orava de contínuo, e um anjo aparece para ele, imagina um susto. E o anjo chega para ele e fala assim, olha, tu manda buscar um cara chamado Pedro, que ele tem umas palavras para dizer para você. Meu Deus do céu, gente. Eu fiquei pensando sobre isso e depois então ele conseguiu, Pedro também entendeu que era ele e tal. E aí quando ele chega na casa de Cornélio, Cornélio diz assim, ó, tá aí minha família, tá aí meus amigos, agora por favor, fala tudo que você tem que falar para a gente. Aleluia. Você sabe o que esse mundo precisa? E é por isso que a gente continuamente vai continuar pregando e ensinando, pregando e ensinando. Eu preciso dessa verdade sendo falada. Pedro chegou lá até de uma maneira esnobe, dizendo assim, ó, vocês sabem, né? Eu, judeu, não posso estar em contato com vocês e tal. É assim que ele começa o discurso dele. Ele começa a falar, de repente o Espírito Santo cai sobre aquela galera. Xaralabai. O Espírito Santo caiu sobre eles, então. Aí Pedro recebe uma revelação, 10 anos depois, de que o Evangelho era para todos e não somente para os judeus. 10 anos depois. Mas Deus não mandou o anjo, mandou Pedro. Vai lá, manda o anjo lá dizer que o Pedro vai lá falar umas coisas. Olha a importância de nós estarmos falando a verdade, pregando, ensinando a verdade. Porque ela gera o poder de Deus, a transformação na vida do ser humano. Você pode ser um testemunho de um dia ter entrado e ouvido uma palavra e hoje ser uma nova criatura, porque você deu crédito àquela palavra. Eu dei crédito, fui transformado, porque eu ouvi alguém pregando. Alguém naquele dia, naquela tarde quente de sábado, naquele tal do ar livre, estava lá suando igual condenado e eu também, e o cabra mandou ver cheio do Espírito, da palavra. Então se naquele dia ele tem dor de barriga, não abre a boca para falar, de repente não me encontrava. Onde é que a verdade habita? Na Bíblia. A verdade está dentro de você. Está dentro de mim. É Ele, um ser vivo. Então esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos, percebeu, essa palavra vir, a gente vai falar isso depois, uma percepção que ele tinha o quê? Certeza para uma área bem específica, para ser curado. Legal, você frutifica na semente que você recebe. Então se eu planto limão, vou colher laranja. Não, então Paulo provavelmente anunciou o evangelho resgatador, não só de ser transformado, mas também libertador sobre saúde. E ele viu que no coração dele havia o quê? Fé, certeza para isso. Então Paulo mandou ver. Cara, levanta. Não foi e puxou ele não. Ele que se levantou. Olha como está escrito. Ele só deu um comando, levanta. Levanta e anda. Ele foi e se levantou. E o homem então saltou e começou a andar. Então, por último, a visão da fé no nosso coração, ela enxerga a realidade de Deus como uma absoluta condição real, mesmo invisível aos olhos naturais. E quero te falar assim, para a gente terminar, vamos orar. Se você fala assim, pastor, eu estou tentando me convencer por dentro disso aí, cara, pode parar. Isso é obra do Espírito na sua vida. A única parte que eu tenho que fazer é concentrar o meu foco na palavra, na obra que Ele fez, e tenho que ler o que Ele fez, olhar para aquilo e falar, Senhor, eu creio nessa palavra. Espírito Santo, põe isso para dentro de mim. Revela essa verdade em alto. Elimina as dúvidas que eu possa ter, mas essa é a verdade. Se você picar, Ele vai te encher da certeza.
E uma vez que a gente tem certeza, a gente está preparado para fazer o bom combate. Você entende o que eu estou falando? Então Deus programou o meu coração e o seu, nesse tempo que nós estamos vivendo, e diria nessa aliança, para que nós andássemos cheios da certeza dele. Ele é a certeza. O Espírito Santo sem a palavra não é nada. E esse é o desejo, que vocês sejam cheios do Espírito Santo. E ele está ligado à palavra. Então uma pessoa cheia do Espírito deve ser cheia da palavra. Uma pessoa cheia da palavra tem que ser cheia do Espírito. Trabalham juntos. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então não tem moleza, gente. Dos tempos que nós estamos vivendo, para eu terminar, você que está me assistindo na internet, por mais que tenham muitas oportunidades, situações para a gente ficar prestando atenção, e como tem coisa para prestar atenção, é vídeo para cima e para baixo, é todo mundo falando uma opção de coisa e tal, e participa daqui, vai para lá. Se eu todo dia não gasto um tempo para ele, eu estou desviando, tirando o foco da verdade viva, que alimenta o meu espírito. Pode ser interessante para a minha cabeça, tá vendo uma situação, tal, aquilo, me contaram isso, aquilo, tal. Pode ser interessante para a humanidade, mas eu estou protegendo e guardando o meu coração, porque nos dias de hoje, quem não fortalecer o seu coração não fica de pé amanhã. A gente está vivendo dias complicados, cara. Os ataques sobre enfermidades, não só sobre a igreja, mas no mundo também. Está direto, o inferno parece. Mas isso é bíblico, está escrito. Densas trevas estão sobre a face da terra, mas também a luz da palavra está aí. Não é? E a gente vai continuar ensinando e pregando essa verdade. De uma obra feita. Uma obra feita não será feita. É uma obra feita. Tanto é que ele habita em mim, habita em você. Se vocês são filhos, Gálatas 4, verso 6, Deus enviou ao coração de vocês o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Então, Ellen, presta atenção no que eu vou te falar. Verso 7, você não é mais escravo. Você não tem mais a natureza das trevas, escravo, a calamidade. Você agora é filho, e sendo filho, você é herdeiro. Uau! Fique de pé, vamos orar. Aí mesmo onde você está, eu creio que o Espírito Santo está dando aqueles pontapés de encher o nosso espírito. Mantenha fazendo isso. Eu quero declarar mês de outubro, um mês de cura, de mudanças, de você testemunhar situações sendo quebradas, situações de ataques de dores, de sei lá, o nome que a gente pode dar. Tendinite que não acaba, eu estou com a dor de cabeça que não passa, eu estou com a dor na coluna que não está dando nem para eu levantar e tal. Vamos embora fazer um combate, gente. Vamos embora permitir o Espírito Santo para liberar a força, porque nós temos um coração para declarar isso. Feche seus olhos, põe a tua mão no teu coração. Eu acredito que no tempo que nós estamos vivendo, parece que não fica ninguém de fora, é alguma coisa que está sempre querendo bater ali, e tem a ver com o nosso corpo físico, tem a ver com a obra que Jesus na cruz do Calvário, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, Ele carregou com as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, e foi. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Mas o castigo que nos trouxe a paz, a reconciliação com Deus, estava sobre ele. E a palavra é clara em dizer, pelas suas feridas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Não seremos, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, ilumina o coração dos meus irmãos a tomarem posse da herança que pertence a eles, porque esse lixo das trevas já foi colocado sobre Jesus, Ele carregou na cruz do Calvário. Faz parte da nossa redenção, viver com saúde, Pai, é nosso, esse corpo te pertence, é a habitação viva do Teu Espírito, comprado pelo Teu sangue, não pertence às trevas, aleluia, e repreendemos na autoridade, é o nome, no nome de Jesus,
Todo ataque de doenças em nome de Jesus, recua, pode ir embora em nome de Jesus. Eu declaro a toda dor, seja lá da planta dos pés, aí do cabeça, onde tiver dor, você tem nome, você é um espírito. Largue esse corpo agora na autoridade do nome de Jesus. Sai! Esse corpo não é teu. Em nome de Jesus, aquele que morreu por mim, morreu por nós, carregou as nossas doenças, carregou as nossas dores, Ele levou. Xaralabassune. Levante suas mãos. Bora agradecer, gente. Levante a mão. Agradece pela obra feita. Ela não será feita. Lembre-se sempre disso. Você não será curado. Você foi curado. Você foi sarado. Eu fui sarado. Eu fui curado. Cada célula, cada órgão, tecido, meus aparelhos, sistemas, glândulas, secreções, metabolismo, sangue, artérias e veias, cérebros são cheios de vida e de saúde, e o Espírito Santo vivifica o meu corpo mortal todos os dias. Essa é a declaração da verdade. E alguém diga aleluia. Para terminar, espera aí, aguenta aí. Gente, é muito legal, né? Pode manter a sua mão para cima, é isso aí, é muito bom, porque nós estamos honrando e glorificando a Ele, o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos deu a substância chamada Ele mesmo, para andar no nosso coração cheio dele, para estabelecer a herança que Ele me deu. Mas no Salmo 103, Pai, está declarado: bendiz a minha alma ao Senhor. Agora preste atenção: e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Mas peraí, mas eu já não estou te bendizendo, que bendiz a minha alma? Tudo que há em você são os seus órgãos. Todo órgão dentro do teu corpo é vivo, é um ser vivo. Teu coração é um ser vivo, teus intestinos são um ser vivo, teus pulmões são um ser vivo. O que mais? Teu cérebro, teus músculos, teus ossos, é um ser vivo, cara. E todo o meu corpo, todo o meu ser, todos os meus órgãos bendigam o teu santo nome. E agradecem, Pai. Aleluia. Espírito Santo, louvamos o teu nome. Aleluia. Pai, essa é a verdade. A verdade é absoluta. Nos enchemos da tua verdade, paramos para prestar atenção e colocar foco na tua verdade. Aleluia. Aleluia. Não deixe você ser convencido por qualquer coisa que acontece na tua vida. Só por apenas um diagnóstico que pode chegar. Quero te falar, o diagnóstico meu na minha vida é do céu. Quem manda é o céu. E eu quero te falar, se você continuar declarando que você tem saúde, cada célula do seu corpo você tem saúde, vai se manifestar isso no teu corpo. O diagnóstico muda, as coisas mudam. Quero te falar, é a força da declaração contínua da verdade, empurrando as trevas. Não tem como. Um combate de fé sempre foi pedido da igreja. Pastor, quanto tempo leva? Não me pergunta, cara. É vencedor, porque eu estou do lado da verdade. Então, se eu digo hoje, eu vou continuar dizendo amanhã, depois de amanhã, e de repente você vai ver: ui, rapaz, aquele negócio que eu não podia mexer, foi embora.
Então aquele negócio está me incomodando, foi embora, sumiu. Vai sumir mesmo. E você não pode abrir mão da sua crença. É de dentro que a gente empurra as coisas. A vitória está de dentro para fora. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Espírito Santo. Te louvamos, Senhor. Amamos o teu glorioso nome. Nome acima de todo nome. Se a gente fica aqui 2 horas, você sai daqui voando. E o Espírito Santo, ele testifica a palavra. Ele vai te enchendo, você vai... Não é demais isso, gente? Glória a Deus. Então vamos lá, gente, vem para cá toda quinta-feira, vem fortalecer o teu coração. Se você tem um amigo que está enfrentando uma enfermidade, vem para cá, nós vamos orar. Vamos continuar falando sobre a verdade. Deixa o Espírito Santo agir. Vai pegar um coração que acredita, Deus faz. Você entende? Mas nós temos que falar a verdade. A verdade é essa. Isso não é o que eu acho, o que eu penso, é o que está escrito. Então vou repetir o que está escrito: pelas suas pisaduras eu fui sarado. Não estou inventando nada. Uau! É a mesma vitória que a gente viu. Cancelado o escrito de dívida que era contra nós na cruz do Calvário. Ele triunfou do inferno na cruz, despojando principados e potestades. Quem entendeu isso aí? Dê a mão à pessoa que está ao seu lado, é legal. Pai, eu faço essa oração nessa passagem de um para o outro, do teu amor, da tua glória, da força do teu Espírito, abençoando meu irmão à minha direita, à minha esquerda. E já te peço para abençoar a família desse meu irmão que está aqui à minha direita e esquerda. Eu posso fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Libera força, ânimo, coragem e poder no coração uns dos outros. Nós somos a tua igreja, somos o teu corpo, banhados no óleo do teu Espírito, da tua verdade, da qual essa é a nossa piscina, para nós nadarmos na profundeza da verdade, que nos protege, que guarda a nossa vida, que é a verdadeira esperança para caminharmos no mundo sem esperança. Abençoa todos aqueles que estão na internet assistindo ao nosso encontro agora, e aqueles que assistirão. Eu declaro vida, saúde em abundância para ele, em nome de Jesus. Dê glória a Deus. Mais uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo.